Você se considera uma pessoa bem-sucedida? Qual que é a definição de sucesso para você? Será que sucesso para pessoas neurodivergentes que muitas vezes têm múltiplos interesses passa por um outro lugar? Ou será que a gente fica se torturando, achando que o que a gente faz nunca é o bastante? Bom, meu nome é Id, e você está em mais um episódio de Fractais, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a definição de sucesso e como a gente entende e identifica ele na nossa vida ou não. É isso aí, Id. Maravilha. Bom, o seu começo já é o fim do episódio, né? Você entende que sucesso para pessoas neurodivergentes é completamente diferente. Pronto, é isso. Acabou o episódio, termina aqui. Já concluímos, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. E aí, Dani, tudo bom? Tudo bem? O sucesso é fractalizado, né? Para as pessoas neurodivergentes. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Fê, eu juro que eu tô animada. Você sentiu essa animação nessa minha voz ou não? É tipo, tá no caminho de acordar da animação, eu acho. Mas gostei. Só pra falar definição de sucesso, a gente já chegou a 150 mil visualizações no nosso podcast, o que pra mim é definição de sucesso. Então a gente quer começar desse jeito aqui. Não, o legal é a curva, porque a gente chegou em 100 mil em quase um ano e chegou em 150 depois de 2 meses, né? Então tá indo rápido. Na verdade, assim. A gente tá com 149, eu já chutei 150, porque quando chegar no ar já vai estar. Bom, deixa eu aproveitar então para fazer uma correção, já que a gente tá falando de correções. No episódio passado eu acabei falando das minhas atividades e me empolguei e falei 28, mas depois eu fiquei pensando, falei, falei alguma coisa errada. E na verdade são 18, eu já tinha falado isso lá nos primeiros episódios, que as minhas atividades são 18, eu quero aproveitar o ensejo para corrigir isso, porque eu fiquei com isso martelando na minha cabeça. Meu Deus, falei errado, como é que a gente vai corrigir isso depois? Eu vou até perguntar uma coisa, Lê, baseado aí nas suas 28 atividades. 18, que a gente, Dani. 18 atividades que, enfim, a gente falou de sucesso, eu falei, né, de sucesso fractalizado, etc. Como é que você mede o seu sucesso? Passa por você olhar para cada uma dessas atividades e entender, enfim, as nuances que elas provocam em você, nos outros, enfim, ou você analisa tudo num pacote só? Acho que a gente está falando um pouco sobre o que a gente já começou a conversar no episódio passado, né? Sobre essa questão de executar as coisas. Como não necessariamente a gente precisa fazer isso linearmente, né? A gente pode começar uma coisa, deixar ela num lugar, começar outra, depois volta numa espiralidade para aquela outra atividade. Falar que a definição do sucesso também é fractalizada, eu concordo absolutamente com essa frase, Dani. Para mim faz bastante sentido. Também fico passando umas ressacas, às vezes, assim, puxa, será que eu não podia ser mais linear? Esses dias a minha mãe pediu assim, Lê, você não, né, perguntou, você não quer escrever mais um outro livro? Talvez falando do seu diagnóstico, contando a história, não sei o quê, do seu autismo e tal. Eu falei, boa ideia. Pensando um pouco em seguir essa questão de voltar a escrever, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu só publiquei um livro, mas eu escrevi outros 2, e aí tem agora essa ideia desse terceiro. Então, olha só, tem coisa que não tá feita. E já é sucesso, aqui, né? Tá antes de estar feito. E não sei se eu vou fazer. Já tá sucedido, pelo menos, né? Eu penso, você estava falando aqui antes da gente começar a gravar, né? Eu penso na palavra sucesso pelo verbo suceder, simples assim, né? Uma coisa que se sucede à outra. Então, sucesso significa o quê? Atingir o ápice da montanha? Não. Eu sei que eu realizo as coisas, então, por exemplo, quando eu fiz o curso de marcenaria, né? Todos os meus colegas do curso que eram, sei lá, arquitetos, designers e tudo mais, eles fizeram uma peça que quando você vê o volume do objeto que a gente fez depois, a minha era, sei lá, 6 vezes maior. Essas pessoas fizeram uma caixa com perninhas, pezinhos, não sei o quê, e eu fiz um móvel que tinha, sei lá, tô vendo ele aqui, 8 pelo menos, tá atrás de mim. E todo mundo falava, nossa, que legal, você estudou design, você estudou arquitetura, você fez alguma coisa? Eu falava, não, eu tive essa ideia, desenhei e concluí. E aí também falei, me bastou, porque eu fiz aquilo que eu queria, terminei e tá feito. Eu não preciso continuar fazendo aquilo para provar que eu posso ser mais bem-sucedido naquilo. Eu me interessei, realizei aquilo que eu estava imaginando e vou partir para outro interesse. Então dá uma impressão de uma certa... Eu tô com a palavra frivolidade na cabeça, mas não acho que seja isso. É uma coisa, parece friável, porque assim, começa, faz e depois fratura, e parece que não vai ter continuidade. Eu não entendo isso como um insucesso, eu entendo isso como aquele território bastou naquele momento, eu não sei se eu vou voltar para ele. Então, não sei se eu estou conseguindo responder sua pergunta, Dani, mas assim, eu atinjo os meus objetivos, fiz aquilo que eu estava pensando, fiz o meu mestrado, escrevi um texto que eu entendia que eu queria escrever para ser um livro, ele se transformou num livro, legal, terminou. Então, ok, não preciso continuar aqui nessa carreira, eu posso agora fazer outra coisa. Eu fiz o curso de marcenaria, fiz o móvel que eu estava imaginando, terminou, não preciso continuar fazendo isso.
Então, pode dar a impressão de que eu só estou animado e empolgado por um certo tempo com alguma coisa, mas não é só isso. É uma necessidade de realizar algo naquele momento, é uma empolgação, é uma dedicação muito grande para aquilo, uma concentração muito grande que vai fazer produzir algo que é legal e que as pessoas falam, pô, continua aí, você vai fazer muita coisa, você vai fazer sucesso se continuar assim. E não necessariamente eu preciso continuar aquilo. Mas depois eu fico com uma certa ressaca, eu falo, por que eu sou tão inconstante? Eu fico me perguntando, mas também não fico paralisado por causa dessas perguntas. Eu sigo adiante fazendo outras coisas novas, se eu posso dizer assim. Sim. Vou deixar Fala o aí, Id Di. falar, e depois eu vou falar. Sim, eu fiquei pensando sobre esse sucesso e sobre o que o Fê falou no começo do episódio, tipo, da gente ter tantos ouvintes e por aí vai. E como que, por mais que eu esteja vendo esse dado, muitas vezes eu não me sinto bem-sucedido em várias coisas. E como isso passa pela minha insegurança e pela coisa da crise de identidade. E eu fiquei pensando sobre sucesso, e eu acho que a minha ideia de sucesso, ser bem-sucedido em algo, passa muito, e é muito difícil falar isso, hein, pessoal, falar que o meu sucesso depende do outro, mas depende muito da aprovação de pessoas que eu admiro fazendo aquilo. Então, tipo, por exemplo, o que seria sucesso pra mim no Fractais hoje, se eu pensasse claramente? Parte dele já foi atingida, que é sentir que a gente atinge pessoas que são tocadas pelo que a gente fala, e ponto. Isso não tem nada além disso. Isso já é o bastante. Mas tem um segundo lado, que eu gostaria muito de ver, tipo, mais psiquiatras, as pessoas vindo falar com a gente, falar sobre o que a gente tá falando. O mesmo vale na música, sabe? Eu sinto muita falta, tipo, de pessoas que fazem uma música parecida com a que eu faço, falando sobre a minha música e reconhecendo aquilo. Então, pra mim, o meu sucesso passa muito, e é horrível isso, porque eu fico dependendo dos outros, mas muitas vezes depende muito da aprovação de pessoas que eu admiro no fazer daquilo. Vocês têm isso também ou Mas, não? mas é o sucesso ou é o conforto que você sente? Porque como é que você vai medir seu sucesso? O Van Gogh poderia responder em vida que ele tinha sido bem-sucedido? O clássico, vai, pra gente pensar um exemplo que todo mundo conhece. Eu responderia. Ele morreu em miséria, ninguém reconhecia o trabalho dele, a genialidade Então, dele. ele E ele em passou, vida não teve sucesso. O ele passou sucesso dele décadas veio sendo. depois. Mas ele foi É, mas apontado como um louco esquizofrênico. Eu lembro dos seus não, tudo professores bem, mas explicando porque até bizarrice. Sim, mas até o lado dele mesmo, ele só teve sucesso quando ele foi reconhecido por outras pessoas pós-morte. Então, quando ele morreu, na cabeça dele, provavelmente ele não teve sucesso nenhum. Então, tipo assim, é a definição. Aí a gente pode até entrar numa questão temporal do sucesso. Tipo assim, tipo assim, você ter sucesso pós-vida faz sua vida ter sucesso, no caso dele, sim. Mas durante a vida dele, se você perguntasse pra ele ou para as pessoas em volta se ele teve sucesso, eu tenho quase certeza que todo mundo vai responder que não. Então, tipo assim, é difícil analisar dois momentos e as pessoas para quem você está perguntando e chegar à conclusão. Eu ia entrar em outro caminho do sucesso dessa parte aqui, porque para mim tem várias definições de sucesso, né? Tem a definição de sucesso que o It falou, que é uma que me marca muito, que é tipo como os outros estão te avaliando. e não Tem é a qualquer definição de outro. sucesso. Isso é que é importante, Fê. Tipo, não é São os que qualquer você outro. aprecia dentro daquela Sim, área. sim, sim. Exato. É isso. Mas outros no quesito de, tipo, sem ser você. Aí a gente pode outro. qualificar e quantificar qual a definição. Por exemplo, 150 mil é sucesso? De repente, quando a gente chegar a 1 milhão, a gente vai rir do nosso 150 mil. Tipo assim, hoje parece muito. Tipo assim, até a quantificação muda com o tempo da definição de sucesso, né? Tipo, antigamente você tinha 5 amigos, sucesso. Hoje você tem 5 amigos numa mídia, rede social, colegas, você acha que é um fracasso. Você precisa ter, tipo, muitos mil. As definições quantitativas mudaram também, mesmo que isso não faça nenhum tipo, caso claro, assim. Mas para mim tem a definição de sucesso vista pelos outros, tem a definição de sucesso vista por você mesmo, né? Que é tipo, como você define seu sucesso, e é muito individual, tem pessoas que valorizam mais as coisas do que outras. E para mim tem outra definição de sucesso, que é tipo, se você está na posição hoje, posição a gente pode interpretar de vários modos, tá? E as pessoas acham que você deveria estar mais longe ou não. Então, tipo, essa é uma outra definição de sucesso. Sim. Que eu sinto ocorrer comigo. Então, no meu caso, por exemplo, dependendo das coisas que eu faço, as pessoas de fora veem um sucesso muito claro. Então, por exemplo, eu dou mentoria de startup, eu faço de mentoria, sou banca. Então, quando eu estou naquele momento ali, eu vejo todo aquele mundo de pessoas tentando apresentar a ideia para mim, para receber a minha validação.
eu tô numa posição, tipo, considerada de sucesso perante aquela pessoa. Então, tipo assim, tem essa definição e como as pessoas me veem, eu recebo os elogios depois. Aí quando eu vejo profissionalmente, algumas coisas eu fiz que eu acho muito sucesso e outras, e aí acaba tendo muito uma análise de cargo, sabe? Será que eu tô no cargo, no momento que eu considero sucesso para mim? Aí você usa a base comparativa de outros amigos ou de outras pessoas, as pessoas que você acha boa, pessoas que você acha boa, e você faz uma análise sim ou não. E a última, que é juntando essas duas, é tipo, quando você faz a sua própria, tipo, a sua própria análise, e o outro fala assim, Felipe, eu acho que você já deveria ser isso. Eu acho que é o que o Ale falou, acho que você já deveria estar neste patamar. E aí, tipo, você não está nesse patamar, aí parece que você ainda não realizou aquele sucesso esperado, sabe? Então, tipo, eu quebraria nessas 3 frentes. Acho que a nossa geração, principalmente, foi muito pautada, e aí o ID não é da nossa geração, para deixar aqui bem claro, foi muito pautada no sucesso profissional, né? A gente veio aí depois, enfim, eu sempre gosto de citar uma coisa que eu ouvi e nunca mais esqueci, foi que antes das nossas gerações dos nossos pais, né? Eles vieram de um pós-guerra, né, onde todo mundo estava prosperando. Então, assim, o natural era prosperar. Ninguém imaginava nada menos do que isso, porque o mundo todo estava prosperando. E isso, na nossa geração, deixou de ser uma realidade. Sim. E a gente se questiona muito em relação a isso, né? E como o sucesso profissional, e obviamente quando a gente está falando de sucesso profissional, a gente também fala de sucesso financeiro, não necessariamente, né? Mas aqui a gente está falando, é bem doído para a nossa geração nesse lugar, né? Mas o sucesso, ele tem, óbvio, questões profissionais, tem questões sociais, né? O impacto positivo, que é isso que a gente está falando, que você gera na vida de outras pessoas. E tem a questão da realização, o que eu até ia colocar para o Alê, que, assim, você trouxe naquela fala uma coisa muito ligada à realização, né? Que talvez seja menos emocional para você e mais prático, né? No sentido de realizei, né? Quase uma tarefa, ou enfim, mas cumprir, passa né? por... cumprir. Então, check... Fui bem sucedido, não interessa se todo mundo achou legal, se todo mundo achou bonito, o importante é que para mim, eu fui lá e fiz o que eu tinha vontade, o que eu tinha me proposto a fazer, que é menos reconhecimento, que é o caso que o ID falou, Sim, né? Quer dizer, eu preciso do reconhecimento, e de certa forma a gente precisa realmente do reconhecimento do outro para se entender. Né? Porque eu me entendo a partir do outro. Ainda mais depois de diagnóstico de autismo, né, Dani? É super importante. Então, para entender a onda de choque que você produziu, o efeito que você produziu nesse sentido, Dani, você está falando dessa questão da realização, do cumprimento da tarefa, eu estava pensando em 2 dimensões bem características do autismo, que é a questão do perfeccionismo e da autoexigência. Então, para mim, eu sou bem-sucedido se eu consigo vencer os meus crivos de autoexigência e de perfeccionismo. Eu falo, fiz aquilo que eu estava planejando, eu sei o quanto eu sou chato comigo mesmo, eu falo, beleza, fui bem-sucedido. Realmente, às vezes o reconhecimento vem, às vezes não. Foi interessante porque eu lembro que esse curso de marcenaria foi fazer uma publicidade assim no Estadão, fizeram uma matéria sobre eles usaram o móvel que eu fiz no curso como, os nossos alunos produzem isso daqui, sem fazer referência a mim, foi muito engraçado. Eu falei, que engraçado, estão usando o meu móvel aqui, dizendo que os alunos fazem isso, e não estão dizendo que fui eu, beleza. E o meu livro, por exemplo, eu fiquei sabendo por uma amiga minha que tinha visto uma matéria, assim, um comentário de um professor da PUC, me citando como um dos nomes da fenomenologia, tal. Eu falava, gente, caramba, como assim? Nem eu tô sabendo disso, e nem me falaram, né, desse sentido, né? E tá no prefácio desse livro, desse professor, te citou o seu livro, falou super bem e tal. Eu falei, caramba. E eu também não tô tão conectado, assim, aos pares da fenomenologia para saber ele não o que te tá mandou? circulando e tal. Como que ele não Depois te mandou? ela me mandou, ela tirou uma fotinho, então, ele não me mandou um comentário Ele nesse não? sentido, é curioso. É. Não. Engraçado, não. né? Quer dizer, é legal, tem uma coisa meio poética por trás também, se você tirar do viés
da arrogância, olhar pra um viés meio do tipo, deixar a coisa chegar até você, é legal. Mas eu prefiro isso até, não preciso ficar monitorando o que eu faço, o que as pessoas estão sentindo ou deixando de sentir por aquilo que eu fiz, assim. Eu tenho uma devolutiva muito imediata a cada vez com os meus pacientes, se eu estou avançando ou não, se eles estão frustrados ou não, se eles estão satisfeitos ou não. Então, essa medida do sucesso eu vejo no cotidiano, mas das outras coisas que eu faço eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, por exemplo, a minha agrofloresta lá, eu plantei mais de 2.000 árvores, eu nem sei quantos tipos de espécies tem lá, mas eu tô fazendo tipo um banco genético de espécies. Vai saber com o Armagedon que o mundo tá se encaminhando, fala assim, nossa, minha pequena Arca de Noé ali tem alguma função no mundo. Vai saber o quão sucedido vai ser esse projeto no futuro, eu não tenho a menor ideia. Então, de novo a gente volta para a temática do que a gente estava falando na conversa passada, essa sessão de terapia em grupo. É uma sessão. Total, Será cara. que o Celton Mello não quer contratar a gente para sessão de terapia? Dá uma variada nos conteúdos da série dele, né? Então, aquela questão de que eu penso e faço as coisas para minha morte, para depois de mim. Então, eu também não vou ter uma medida desse sucesso, assim. Eu vou um pouco nessa pegada. O Van Gogh não soube em vida o que ele ia fazer, também não vou saber em vida o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu puder e estou satisfeito. Então, eu tenho ao mesmo tempo esse otimismo de ficar fazendo. Eu fico com uma espécie de ressaquinha, assim, meio mastigando um amargo, assim, caramba, será que as pessoas reconhecem o que eu faço ou não e tal? Mas eu prefiro não ficar torturado por isso, além de já ser torturado pelo meu nível de perfeccionismo e autoexigência. Então eu falo, bom, beleza, deixa eu ficar comigo só e o mundo vai responder para mim depois o que vai ser, assim. E acho que é isso, tem um tempo também, né? Entre escrever o livro. E esse livro tem uma história toda complexa por trás dele, né? Eu fui internado, tive um monte de questões por conta disso, fiz um burnout quando eu estava escrevendo. Hoje eu olho de trás para lá, agora lá para trás e vejo isso e falo, nossa, caramba, na época as pessoas ficavam achando que eu tinha surtado por causa do livro, então que ele não tinha um crédito tão grande assim e tudo mais, e agora as pessoas respeitam isso. Então é curioso, é interessante de ver a sucessão dessas coisas, porque eu poderia pensar no primeiro momento, me estrepei, imagina, estava escrevendo meu mestrado e fui parar no hospital, que história é essa? Mas e o dia depois do... Por isso que eu falo, o sucesso tem essa questão, as coisas vão se viver, sucedendo, né, as o coisas... seu E mestrado. é isso que eu ia falar. Exatamente. Uma coisa é você, tipo, olhar pro seu passado e pras coisas que você fez e sentir que você se cedeu nelas. Outra coisa é estar confortável com o seu presente e com o teu caminho nesse momento. Isso é que é o difícil. Aí que mora a grande parada de como você percebe o sucesso na sua vida. Muito no que você tá fazendo agora, né? E eu me pego, isso pra mim é a maior armadilha, que é o quê? Quando eu olho para as coisas que eu fiz no passado, muitas delas, eu me orgulho e acho que... E passa muito por essa ideia do suceder, sabe? De ter, tipo, virado a página e concluído mesmo uma coisa. Mas quando eu olho pro meu presente, isso não serve como alicerce para eu me sentir confiante e confortável no que eu tô fazendo hoje. Em teoria deveria, porque você olharia pro seu track record ali e fala, não, eu fiz isso me caminha para ser muito bom no que eu vou fazer agora. Só que não, eu continuo extremamente inseguro, talvez até mais, na verdade. E eu fico tentando entender um outro ponto aqui que a gente não falou, é a coisa do sucesso financeiro. Isso pra mim é algo... Antes de entrar nesse, eu queria botar boa. outro, porque a gente vai entrar no mesmo um ponto parecido que a gente estava. Porque pra mim, tipo assim, numas definições de sucesso, assim, tipo assim, pra que é o sucesso, assim? Aí, tipo, o que a gente considera uma pessoa bem-sucedida, que eu acho que tem a parte do dinheiro, mas tem outras coisas também. Então, por exemplo, sei lá, às vezes eu vejo pessoas bem-sucedidas muito infelizes, assim, tipo assim, elas tinham uma meta e elas não conseguiram, tipo, sei lá, vamos dizer que dentro da meta dela ela queria ter família, ela queria passar mais tempo com os filhos e tudo mais, e, tipo, ela é bem-sucedida profissionalmente, sai nos jornais, só que se você analisa ali na vida pessoal dela, ela tem uma vida que eu não gostaria de ter em quesito de sucesso. Quando eu trabalhei na Gouveia de Souza, tinha aquela Prime Tour, que é uma agência de turismo chique. E eles falavam assim, não, a gente tinha que organizar a viagem, porque em muitos casos é a primeira vez, é a única vez no ano que o pai fala com o filho, sabe? Ele descobre o filho. Porque essa pessoa tem muito sucesso, ela passa muito, ela não tem tempo para isso. Aí eu falei, putz, será que eu quero essa definição de sucesso, sabe? Aí vira uma outra definição de sucesso. Para o meio, para o mundo, para a mídia, tudo, aquela pessoa é a definição de sucesso. Aí quando eu olho aquela definição de sucesso, eu falo, putz, eu não queria ter esse sucesso nessa contrapartida muito clara, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu acho uma pessoa que não tem um sucesso profissional muito claro, mas vive muito bem com isso, sabe? Tem a sua galera de amigos, tipo, tem seu futebol, tem alguma coisa lá
e parece uma pessoa muito mais feliz do que uma pessoa que tem um sucesso profissional muito desenvolvido. Então, tipo assim, a gente acaba falando de sucesso muito... Eu te cortei só porque quando a gente já tá esse dinheiro, a gente acaba falando de sucesso profissional constante. Mas eu acho que tem um adendo, sabe, assim, tipo... que as pessoas não olham o outro que é só feliz com a família, tudo como a definição de sucesso, mas toda vez que eu tô num nível de estresse no trabalho e tudo mais, eu me prendo nesse outro sucesso que eu tenho, que eu acredito que eu tenho, que é tipo família feliz. Para mim, esse é um dos objetivos de sucesso mais claro Sim, que eu tenho no momento, assim. mas a coisa do dinheiro que eu ia falar é exatamente isso, é que, tipo, muitas vezes a gente se prende ao sucesso financeiro de ter vários êxitos. Mas eu acho que, e às vezes também, a gente não quer olhar para o sucesso financeiro como se fosse muito superficial e focar só em outras coisas. Só que ele é importante, no seguinte sentido: se a gente vive num mundo capitalista, é necessário ter dinheiro para se conseguir ter liberdade de certas maneiras, pelo menos o mínimo de liberdade. E não tem como você passar para a definição de sucesso sem levar em conta que é necessário a pessoa ter um mínimo de renda para conseguir se libertar das amarras que aprendem, porque no nosso mundo a liberdade ela não é algo nato. É engraçado isso, olha que doido a contradição. Todo sistema capitalista é baseado na liberdade, né? Na liberdade de expressão, na liberdade de agir, mas ao mesmo tempo, se você não tem dinheiro, você não é livre. Então eu falei, numa liberdade específica, num recorte de liberdade que é o que eles se arrogam. Vamos lá, vamos com calma, senão a gente acha que o capitalismo é uma bastião da liberdade, é uma aberração, né? Mas até porque, quando o Fê falou, eu fiquei pensando nessa questão da gente tomar cuidado para não se tornar refém do sucesso, ou do próprio sucesso, ou da ideia de sucesso dos outros, né? E acho que a gente tem que cuidar disso. E quando você estava falando, Id, me parece só que a gente acaba saindo de ser refém de uma condição para ser refém de outra, e vai ser refém de outra. É aquela questão de que a gente só escolhe a gaiola onde a gente vai estar preso. Você Sim. livra um pouco esse lugar, assim. Total. E aí você fica pulando de gaiola em gaiola, sabe? Assim, pra falar, bom, beleza, sair de ser refém dessa condição, vou ser refém de outra. E... Agora, em relação a essa questão da concordância de bom sucesso, ser bem-sucedido, ter um bom êxito, significa que corresponde imediatamente a ter um sucesso financeiro, eu, exatamente pelo sistema capitalista, acho que não tem nada a ver com isso, assim. No fim das contas, muitas vezes a gente vê que quem consegue ser mais bem-sucedido financeiramente são aquelas pessoas que dominam melhor os mecanismos de parasitismo social, assim, de exploração do outro, de retirar o do outro para acumular para si e tal. Eu não estou falando que a gente é pequeno, de jeito nenhum aqui. Nós somos engrenagem da máquina. Eu estou falando das grandes fortunas, das grandes riquezas que vão drenando dinheiro da sociedade de um modo geral e que a gente nem percebe vai sendo sugado também nesse sentido. Quando a gente tem que comprar um celular a cada 3 anos porque ele entra em obsolescência programada e você perde com isso a cada vez 5 mil, 10 mil reais, 2 mil reais, não importa o preço do seu celular, você está sendo parasitado por isso, você está sendo roubado pelo próprio sistema, porque você fala, por que eu cuidei do meu tablet que eu comprei, ele está impecável, só que porque ele tem 6 anos, a Apple não vai mais fazer a atualização dele, eu vou perder isso. Você está sendo parasitado pelo sistema. E o seguro não vai segurar o seu Note. Você falou de seguro, eu pensei em convênio médico aqui, o quanto piorou muitíssimo, e agora você paga super caro e não tem os recursos que você poderia ter. Sabe coisa nesse sentido? Então também o sucesso financeiro... é ter um convênio hoje em dia. Hoje em dia. Então, o que é sucesso nesse sistema? Não sei se dá a gente usar isso como crivo, como critério, senão a gente vai falar que as pessoas incríveis e maravilhosas são as pessoas ricas. O que é isso? Eu tenho vergonha de algumas pessoas ricas. Uma figura como aquele jogador de futebol, que eu não preciso nem falar quem é, que paga 1 milhão para safar o amigo estuprador da cadeia, isso é medida de sucesso do quê? Pra mim, a pessoa não tem moral mais para levantar olho para olhar ninguém na rua, assim. Só que vai continuar arrogante porque tem dinheiro para jogar ouro em pó na carne, tem dinheiro para ficar comprando carro saindo das contas e tem acha gente que faz isso, incrível. Que joga ouro em pó na carne. Não, é bom que você também não acompanha futebol, Id, eu também não acompanho. Meu Deus, o turco lá, a Copa do Mundo foi sobre isso. Sério? Alguém... isso é de curiosidade. A mãozinha assim, jogando ouro em pó, assim, em cima da carne, você fala, mas oi? De curiosidade, você consegue comprar ouro em pó comestível no Mercado Livre, tipo, por menos de R$5. Então dá pra fazer o ato de riqueza no seu churrasco da família. Pataquada, só pra fingir. Se quiser, a gente faz um antes de você ir, Id. Nossa, um bife... Tinha de ouro pra você pagar de...
Sou tudo. Churrasco de linguiça com pó de ovo. Mas, ó, posso contar um case de sucesso, definição de sucesso? Sucesso é se tornar vegano, olha só. Aqueles assim, consegui passar mensagem vegana aqui. É isso. Eu tava nessa bem definição de sucesso antigo no quesito mais. Quando eu trabalhava na L'Oréal há muito tempo atrás, eu fui pra Ilha de Caras. Pessoas mais novas não sabem muito o que é isso, mas tipo, a Ilha de Caras eu era conheço, tipo. esse eu conheço. A revista Caras era tipo as pessoas de sucesso da sua vida de alto sucesso. Era basicamente isso, assim, a definição do sucesso sobre o sucesso, blá blá. E aí eu fui na Ilha de Caras, achei super legal, porque eles estavam patrocinando, sei lá o que, no L'Oréal. E aí eu fui lá pra conhecer. E aí quando você vê na revista, parece assim, cara, Ilha de Caras, um momento de muita felicidade de todo mundo, sabe? E aí pessoas jogando vôlei, pessoas comendo coisa, pessoas conversando, todo mundo feliz. Só que na verdade eu fui lá e, tipo assim, era literalmente o grande centro de fotografia. Era só isso. Tipo assim, as pessoas não jogavam vôlei de verdade. Tipo, era um momento que você tirava foto de você jogando vôlei e depois acabava o vôlei. Aí era tipo você na banheira e tinha o fotógrafo com você na banheira e tipo você, tipo assim, não tinha ninguém, claro, tipo assim, e aí tinha a parte engraçada da definição de felicidade, que na foto final de todo mundo para mostrar o quanto você estava feliz por ter passado o fim de semana lá, ficavam os assessores te colocando as pessoas, né, não eu, perto das pessoas famosas para roubar a fama alheia. E aí o outro assessor não queria aquela pessoa que não era tão famosa perto da pessoa famosa dela, e aí tirava a pessoa dali. Nossa. Então, tipo assim, eu falei, cara, é aquilo ali que você recebe. O capitalismo da fama. Caras. Capital, meu capital de fama. Quando você quero economizar. Exatamente, recebia aquele negócio que era a definição. Quem tava lendo lá, tipo assim, caras era coisa que você lia, tipo, espera do médico, quando não tinha celular. E aí você lia, cara. No meu consultório você não encontra, não. Aí como você queria ter essa vida? Aí você olha aquela vida, eu falei, cara, que tipo. Que falsidade, sabe? Tipo, isso é uma falsidade muito montada, sabe? E aí, por isso que, tipo, depois disso eu fui entender, tipo, a depressão do sucesso lá, que, tipo assim, cara, é tudo muito falso demais, assim. Mas acho que tem um fator comum, Fê, mesmo na Então, mas falsidade. sucesso e fama são distintos, né? Acho que eu também fala Não, aí. o que eu vejo de fator comum, mesmo um sucesso mais profundo e mais interno, de coisas que falam muito sobre a gente, até um sucesso superficial como esse, todos têm uma coisa em comum, que é o ser reconhecido, ou sentir que você importa para alguém. De certa maneira, o que eu via muito entre as pessoas famosas que eu convivia, tipo, elas gostavam dessa coisa do assessor te pegar e puxar, você se sente meio que como uma pessoa muito importante, que todo mundo tá o tempo inteiro pensando em você, e é extremamente superficial e passa muito rápido, sabe? Mas eu consigo ver que isso é um fator em comum com anseios meus de coisas muito íntimas e muito menores. Exemplo, eu tava no carro um dia ouvindo João Gilberto, que é meu ídolo, um dos meus grandes ídolos. João Gilberto. E aí a irmã da minha namorada entrou no carro e falou: Nossa, Id, não conhecia essa música sua. E era o João tocando. Nossa senhora, meu coração foi a loucura, né? Eu me senti muito bem sucedido naquele momento, eu fico até emocionado, sério, isso foi muito intenso pra mim. Mas, de certa maneira, isso passa pela mesma lente, que é a lente do tipo, te enxergar. Aí que tá a diferença, talvez. Um é te enxergarem como você realmente quer ser, e o outro é só se sentir requisitado ou importante, tipo, só porque precisam de você e tanto faz a razão daquilo. Eu não sei se fez sentido o que eu falei pra vocês, mas... As pessoas te reconhecerem, na verdade, como uma celebridade e não exatamente como um músico que você gostaria de ser reconhecido, né? Eu acho que uma coisa... Na verdade, assim. é exatamente isso. É reconhecer pelo músico que ele gostaria de ser reconhecido. A pessoa viu nessa definição e aquilo foi a definição de sucesso. Eu acho que Isso sim. ocorre com todo mundo. Mas eu acho que nesse caso dele foi simplesmente esse. Tipo, a pessoa, tipo, literalmente resumiu o que como ele gostaria, a definição de sucesso dele mesmo é ser comparado a essa pessoa. Cantar que nem essa pessoa. O João Gilberto nesse caso. E aquilo foi... Mas acontece muito isso comigo profissionalmente, assim, as pessoas às vezes me olham no LinkedIn e falam assim, caraca, eu vi você no LinkedIn, você fez tananã. Muito interessante aquele post que você pode. Aí eu tenho a definição do sucesso do LinkedIn, que aí é quase fama o LinkedIn no quesito profissional capitalista. Assim, Nossa, tô com muito bode do LinkedIn. Você não tá? Eu tô com muito bode, não, gente. eu posto pouco hoje por causa do trabalho, eu não consigo
postar ou ver tanto na intensidade que eu fazia antigamente. Mas é legal ainda ser reconhecido meio por isso, sabe? Acho interessante que tipo, o LinkedIn é tipo o Instagram, o TikTok do profissional tradicional. A Mas virou flanelinha pra você todo ficar mundo. polindo o ego alheio, assim. Exato, Não sei o exato. quê. É muito chato, né? Todo mundo é bem sucedido no LinkedIn. Isso é importante. Mas a gente estava falando dessa diferença de sucesso e fama, né? E aí acho que o sucesso para mim ele tem mais a ver com uma coisa interna, assim, com um senso de autoexigência e perfeccionismo próprio. E a fama, o reconhecimento alheio. Fala, Fê. O LinkedIn é o canal off da fama, porque no canal off é aquele canal que você vê que tá todo mundo, tipo, feliz, bonito, na praia solitária, tipo, comendo. Aí você olha e fala, cara, como essas pessoas, tipo, vivem, se alimentam? Não parece nem que ela sabe ganhar dinheiro, tipo, tá todo mundo feliz, rico. E aí eu fico olhando o canal off que passava da TV da academia e ficava aquele, cara, que, tipo, será que essa é a definição de felicidade ou sucesso, assim? Eu falei, cara, não consigo nem imaginar esse tipo de coisa, mas passa muito como essa mensagem. Eu acho que a gente podia puxar o fim do episódio tentando falar o que a gente entende, se a gente já se sente bem-sucedido, o que a gente entende como sucesso. Eu posso começar. Eu acho que sucesso para mim hoje é conseguir ser visto como eu realmente sou. Isso não ser uma questão e conseguir expressar isso e me sentir tranquilo com isso, sabe? Me sentir só como parte do mundo e não como algo destoante. Por mais que seja contraditório na essência. E aí, pessoal, qual que é o sucesso de vocês? Para mim, passa muito pelo impacto positivo, né? Que a gente acaba... Que talvez tenha... Não, acho que não tem muito a ver com legado, mas sim com fazer o meu sucesso tem muito mais a ver no sentido de realização do impacto que eu tenho na vida dos outros, né, da sociedade que seja, do que o meu próprio. E vamos deixar muito claro, né, gente? Isso é uma teoria, porque para chegar nessa teoria tem muitos passos aí emocionais e etc., que não estão de acordo com essa minha definição de sucesso. Então, eu não quero falar assim, nossa, Daniela, que altruísta, maravilhosa. Mas, enfim, uma coisa é o que eu acho, né? Outra coisa é o que eu faço, né? Pessoal, Veja bem. eu vou propor uma coisa aqui. Esse é o episódio número 50. Medo. Ou seja, verdade. quando chegar no episódio número 100, a gente pode gravar um outro episódio sobre sucesso. Inclusive, a gente pode ouvir esse episódio antes de gravar um novo episódio para ouvir a gente falando e ver o que a gente pensa daqui 50 episódios. Famoso. Vamos estar famoso. A gente vai estar famoso, vai ter uma ONG maravilhosa, né, Ale? Exatamente. Impactando a vida de muita gente. Aliás, ontem a gente nem falou... Ide, desculpa, só cortando, que ontem Nada. foi o dia da conscientização do autismo, né? É verdade. Verdade. A gente viu vários posts e tal, mas a gente acabou não falando. Mas acho que tem uma contribuição aí, não só nossa, mas de muita gente, para que a gente tenha uma sociedade com uma aceitação melhor e mais inclusiva. Ainda falta muito, né? Nossa Mas senhora. eu acho que, enfim, falta muito para esse sucesso. Mas estamos no caminho. É isso. Mas desculpa, meninos, a Lei Fê. Não, eu ia falar da definição de sucesso muito baseado nisso que o Id falou, assim, se o Felipe de 10 anos atrás, o que o Felipe de 10 anos atrás, ou X anos atrás, acharia que o Felipe de hoje tem sucesso ou não, sabe? Tipo, acho que numa análise muito própria mesmo disso, e aí eu acredito que, tipo, no quesito, tipo, social, tipo, família, amigos e, tipo, esse tipo de conquista, eu acho que o Felipe de antigamente estaria orgulhoso do Felipe de hoje. No quesito profissional, eu tenho dúvidas, assim, que, tipo assim, eu mudei muito minha carreira de vários caminhos. Hoje, eu acho que o Felipe de antigamente teria uma expectativa diferente do Felipe de hoje profissionalmente. Aí eu teria que vender o Felipe de hoje contando a minha história, tudo que aconteceu, essas coisas no meio, as coisas que eu realizei, livros e tudo mais. O outro Felipe falar, caraca, você fez tudo isso, que legal, mas tipo assim, nesse quesito, tipo, cargo hoje, eu acho que eu
de 10 anos tentando me ver. É muito difícil você analisar seu passado em relação a isso. Acho que acreditaria ter uma expectativa diferente. Então tem essa quebra. Fico feliz que a parte social, que na verdade para mim é a mais importante, de algum modo, deu certo. Mas a outra ainda fica um pouco... Mas como eu falei no último episódio, eu ainda tô na minha meia vida de trabalho, então já tenho, tipo... E na sua meia vida social também, Fê. E na sua meia vida social. Muita água pode correr debaixo dessa ponte. É difícil fazer esse cálculo todo. Então, mas você falou que com 27 você estava na meia vida, então eu com 42, agora estou na terceira já. É que eu trabalho com esporte de risco. Ah, entendi. Ai. E do meu lado, assim, para encerrar, essa questão do sucesso para mim tem a ver com realizar coisas que resistam ao tempo. E é por isso que o João Gilberto pode ser reconhecido como algo incrível. Você fala, nossa, que lindo que ele está fazendo. E o teu trabalho também ser confundido com ele, assim. E já fala, nossa, que legal. Porque resiste ao tempo aquilo que é bem sucedido, vamos falar assim. Que é diferente da fama, que tem a ver com os aplausos que você ouve no presente. E aí, também ouvindo o Fê, me fez pensar que, para mim, sucesso é ser coerente com o meu futuro e não com o meu passado. Então, é ser coerente com quem eu me sonho, com quem eu quero vir a ser, e me dirigir para esse lugar que, às vezes, precisa também significar abdicar daquilo que eu já fiz e seguindo fazendo coisas novas. Então, para mim, a relação do sucesso tem a ver com o tempo mesmo. Total, é uma manifestação com branding bem feito, né? Muito bom. E, cara, tem uma coisa que você falou aí que acho que talvez todos nós a gente compartilhe disso, que é essa coisa de, num futuro, poder tocar alguém entre quatro paredes, sabe? Sem nem estar mais ali. Tipo, entende o que eu quero dizer? Explica melhor para os ouvintes. Tá, o que eu quero dizer entre quatro paredes é tipo aquela citação, aquela música, aquela coisa que te impacta quando é só você e você, e aquilo é muito importante. É a eternidade da sua mensagem. As coisas que você fez pode vir daqui a pouco. Mas é Legado, diferente. Mas né? é diferente. Que é a minha definição de sucesso de longo prazo. Se eu marquei pessoas e coisas e vivi após a minha vida, o sucesso está bem nisso, assim, tipo, as coisas que eu fiz, as coisas que eu ajudei. Para mim, eu participo de muitas mentorias e tudo por causa disso. Eu acredito que eu estou ajudando muita gente, mesmo que não vire financeiramente interessante para mim. Eu acho que nessa definição de sucesso, de mudar alguma coisa no mundo, faz sentido. Então talvez sucesso, por fim, tenha a ver com legado, né? Que é o que a gente deixa. Não sei, Dani, porque a gente tá falando gente... dele, né? Enquanto a gente tá vivo, ele é uma questão pra gente, senão a gente não estaria falando. Então, não é só isso também. Mas... no fim, sucesso é aquela coisa que você não vai ver. Porque quando você... Maravilha. Exatamente. Não, mas terminou o episódio. Eu acho que usei 18 definições de sucesso. Acho que a gente chega, a Dani fez uma azul, mas eu acho que tem uns 18 definições de sucesso. 18 ou 28? 28, depende. Uma pra cada atividade do Alê. Esse episódio vai ser hit, galera. Tenho certeza. Vai, e acho que o Id merece uma música de sucesso. Boa, eu vou colocar Nunca Desista, Nunca Desista. É isso. Bom, Gente, tchau, esse gente. episódio número 50. Maravilha. Um beijo. Tchau. Um beijo grande, pessoal.